Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje é dia 20 de julho, é dia da amizade, dia internacional da amizade. Olha só que coisa bela e bonita. Todos nós temos amigos, temos aqueles amigos e amigas que nós dizemos ser do peito, que nós amamos de verdade, aqueles que são mais do que companheiros, do que colegas. Há estes amigos que, por mais distante que estejam, não estão longe afetivamente. Por mais que estejam longe geograficamente, não estão longe afetivamente. O nosso abraço a todos aqueles que se fazem amigos e também têm os seus amigos. Aos meus amigos de tantos lugares, não só do Piauí, mas de tantos estados por onde eu já passei, né? O meu desejo de felicidade para você, né? As minhas orações, mas também o meu pedido de que você reze por mim e nós rezamos assim uns pelos outros. Feliz dia da amizade para você. Lembrando que hoje, terça-feira, nós teremos às 18 horas a Santa Missa aqui na nossa comunidade, no Salão Social, após o Terço dos Homens, Carlúcio aí motivando os homens para o Terço dos Homens aqui na nossa comunidade de Nossa Senhora Aparecida. O evangelho que vamos partilhar é de Mateus 12, do 46 ao 50, que diz: Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado que a mãe e os irmãos estavam aí, dizendo: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A clima, podemos dizer assim, do evangelho de hoje é a palavra de Jesus forte, quando diz: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que escutam e põem em prática a palavra de Deus. É a palavra que Jesus diz apontando para com sua mão para aqueles que estarão à mão, estenderão a mão para comer do seu pão, que é fazer a vontade de Deus. É importante que nós entendamos isto. A Bíblia é rica em simbologia e cada gesto de Jesus tem o seu sentido. Quando Mateus diz que ele estendeu a mão, apontando: aqui estão minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, é apontando para aqueles que vão ajudá-lo na multiplicação dos pães, partilhando o pão, que vão comer com ele o pão na mesa da Eucaristia, ou seja, aqueles que se fazem próximo. Em cada um desses versículos se fala de mãe e irmão, enquanto no último se fala também de irmã de Jesus. Falam de mãe e irmão o narrador Mateus e um personagem anônimo, e 3 vezes o próprio Jesus. Tudo conflui para o tema da consanguineidade com Jesus, assunto que deve ter sido importante nos primórdios do cristianismo. O tom de Marcos seria interessante ler, que lá em Marcos 3, do 20 ao 25, aqui nós lemos o de hoje de Mateus. Nós sabemos que existem os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que eles têm quase as mesmas passagens, com pequeníssimas modificações, por isso são chamados de sinóticos, que quer dizer semelhante. Se você for ler lá em Marcos 3, do 20 ao 25, refere ao episódio com outro tom de voz. É o clímax da crise. Mateus faz outra leitura do mesmo episódio. É a conclusão positiva de 2 capítulos de crise. Jesus nos leva ao conhecimento e ao amor recíproco entre pai e filho. Mateus 11, do 25 ao 30. O dom sublime que nos contagia supera toda expectativa, inclusive a do Batista. Mateus 11, do 2 ao 25. A sua geração não o entende. Mateus 11, do 16 ao 24. Os fariseus tomam a decisão de limitá-lo, Mateus 12, 14, acusando-no de cumplicidade com Satanás, Mateus 12, 24, e exigindo sinais. Até os seus o consideram louco. Mateus, o escriba que medeia entre os opostos extremistas, despreza este particular negativo
e mostra positivamente quem é discípulo de Jesus. Alguém que faz parte da família de Jesus, por não fazer a vontade, e faz parte por fazer a vontade, não por consanguineidade, mas por fazer a vontade do Pai, como ele diz, apontando, que é da sua família, não apenas dito agora, grifo meu, quem é parente, quem é sangue do sangue, mas aquele que escuta e põe a vontade e faz a vontade de Deus. Por isso, Mateus prefere focalizar de forma positiva de que é discípulo de Jesus, alguém que faz parte da família de Jesus, e também não apenas consanguíneo, mas porque faz a vontade de Deus. Com essa operação, o modo de falar de Mateus, a forma como ele trabalha esses capítulos de crise, os 2 capítulos se encerram com uma abertura positiva. Jesus não está mais sozinho. Os parentes consanguíneos são substituídos por parentes espirituais. A parentela da carne sucede à parentela do espírito. 2 décadas depois da morte de Jesus, o escriba Paulo vai universalizar o episódio, quando ele diz: ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, agora não o conhecemos mais assim. Lá em 2 Coríntios 5,16. Fica para trás a família da lei. Nasce a família do filho, com mãe, irmãos e irmãs. A família que é do amor, fruto do amor. A família que é fruto da unidade na missão. Se Marcos se tinha a impressão que até a mãe ficava de fora, aqui na nova família, embora nomeada por último, a mãe ocupa o primeiro lugar. É a primeira a ser chamada, a primeira a dizer sim, a primeira a acolher Jesus em sua vida, a primeira a adorá-lo, a primeira a protegê-lo da fúria de Herodes e conduzi-lo a Nazaré. Portanto, torna-se Mateus, assim como em Lucas, um texto, obviamente, que demonstra a importância do tema da família naquela época de Jesus. Cada um querendo saber quem era mais próximo de Jesus. Como nós fazemos quando tem alguém importante, ou que as pessoas gostam, a gente gosta de dizer, é filho de fulano, de cicrano, é parente de 1º e 2º grau, é meu parente, é meu tio, é isso e aquilo outro. Ainda hoje, imagina a época de Jesus. As pessoas queriam saber, preocupadas, quem era o mais próximo. Jesus acaba com isso, quando ele diz, não é mais esta lei que vigora, agora é uma lei maior, é fazer a vontade de Deus. Esse sim é meu discípulo, minha mãe, meu irmão, minha irmã. Jesus torna mais fácil, não é preciso mais a consanguineidade, mas ao mesmo tempo mais exigente. Escutar e pôr em prática a palavra de Deus. Portanto, todos nós, por isso nós nos chamamos de irmãos. Não é só como figura de linguagem, não é só para nos tratarmos porque participamos da mesma comunidade religiosa. É porque se fazemos a vontade de Deus, escutamos e pomos em prática, nós de fato somos irmãos. Temos um único Pai no céu. E temos um irmão que nos fortalece nessa comunhão que é Jesus Cristo. É um evangelho bonito para escutarmos hoje, no dia da amizade. Para saber que a amizade ela é construída, uma amizade verdadeira, embasada na fé. Uma amizade que tem as suas raízes fincadas em Cristo é para toda a vida. É uma amizade que supera todas as tempestades, todas as tormentas e continua a fidelidade. É uma amizade como Jesus tem conosco, que fala não o que nós queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir, mesmo que às vezes seja duro, mas que precisamos ouvir para a nossa conversão, a nossa avaliação. Eu particularmente acho extremamente importante cultivarmos boas e verdadeiras amizades, porque só assim nós vamos nos cercar de pessoas boas e vamos também cultivar mais ainda a bondade de Deus no nosso coração. Que em Cristo nós sejamos amigos uns dos outros, que cultivemos e valorizemos as amizades, sendo fiéis com os amigos, para que também assim sejamos fiéis com o nosso Deus. Tenha um dia abençoado, feliz dia da amizade, fique na graça de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.